Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, aqui mais uma vez com você, trazendo algo mais da palavra de Deus. Ela é rica. A palavra do Senhor é muito rica e eu acho que às vezes a gente acaba não explorando totalmente as riquezas da palavra. E eu, por enquanto, estou somente trazendo alguns textos, olhando pelo viés da língua portuguesa ou da interpretação do texto. Não estou entrando nem em grego, nem em hebraico, muito menos aramaico. Estou falando de alguns textos aqui que a gente deve ler com mais atenção e perceber algumas coisas. Eu falei em outro vídeo sobre vigílias, o que quer dizer vigília. Hoje eu vou falar sobre a consagração dos primogênitos. Ou, se você prefere dizer, a apresentação dos filhos no templo. Vou ler aqui com você, quero que você abra, que com certeza isso aqui foi a base para muitos fazerem. Está em Lucas 2, 21 ao 24. Diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Jesus tinha nascido, tinha uma semana, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se o dia da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Embora o título aqui fale a apresentação de Jesus, Jesus, segundo a lei, ele foi consagrado. Ele foi o primogênito de Maria. Jesus foi o primeiro, o primogênito de Maria, e foi apresentado ou consagrado no templo ao Senhor. Eles seguiram o rito da lei. Sobre a purificação, nós vamos ler aqui em Levítico 12. Levítico 12, 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Por isso que Jesus teve que ser apresentado 7 dias depois também. Assim como no dia da separação da sua enfermidade, que era a menstruação, era chamada assim, será imunda. Imunda a relação ao templo, ao santuário. Não podia entrar na celebração no santuário. E no 8º dia, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Vai pesquisar aí no dicionário, viu? O que é prepúcio, quem não sabe. O que é circuncidar, quem não sabe. Vai ver no dicionário. Versículo 4. Depois ficará vou ler aqui mais adiante porque vai falar da purificação da mulher, né? Da parturiente. Depois ela ficará, a puérpera, né? Fala nos dias a puérpera. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, né, se nascer uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação, na menstruação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Então nós vemos aqui nesse texto que para a purificação da mulher que deu à luz um menino ou uma menina, era o mesmo ritual, só era diferença de dias. Mas havia de se cumprir o ritual pela purificação da mulher que tinha dado à luz. Filho ou filha. Mas há um detalhe, é sobre a consagração. Não se consagrava meninas. Vamos ler aqui. Ó. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. É Êxodo 13, 1 e 2. Tem outros textos que vão falar também dessa mesma lei. Era sempre o varão. O primeiro homem nascido na casa era consagrado ao Senhor. Se a primogênita, né, se o primeiro filho fosse uma primogênita, essa primogênita não era levada ao templo. Quando nascesse o primeiro varão, o primogênito era consagrado ao Senhor. Claro que há muito simbolismo por trás de tudo isso, mas tudo isso aqui estava disposto na lei de Moisés. A consagração do primogênito, o filho homem, e a purificação do pós-parto. Tudo isso se cumpriu, queridos, porque, vou trazer um detalhe, uma informação que talvez você não tenha ouvido, ou talvez
de repente ninguém te falou, você não percebeu, talvez. O que eu ia dizer é o seguinte: tudo se cumpriu porque Jesus nasceu no Antigo Testamento. Sabia disso? Eles fizeram tudo isso porque Jesus nasceu debaixo do Antigo Concerto, ou seja, do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui, vamos juntos, para você entender o que eu quero dizer aqui. Abra em Gálatas 4:4. Fala que Jesus foi um homem nascido de mulher. Está falando de Jesus aqui, no capítulo 4. Vou ler só o versículo 4 mesmo. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei. Jesus nasceu sob o Antigo Testamento. Então, quando eu digo que Jesus nasceu no Antigo Testamento, eu não estou falando que Jesus nasceu lá no livro de Gênesis até Malaquias. Não é isso. A ideia de testamento ou concerto não são os livros, embora a gente use muito isso. Concerto é aliança, é o acordo, a aliança que Deus fez. Então Jesus nasceu debaixo ainda, enquanto ainda vigorava o primeiro concerto. Quer mais uma prova? Além de Gálatas 4:4, tem Hebreus 9:15. O autor de Hebreus, que inclusive faz uma carta maravilhosa para falar sobre a transição de alianças, e que agora o que vale é o que rege a nova aliança. No versículo 15 ele diz sobre Jesus. Vamos ler do 13? Ele fala assim: porque se o sangue dos touros e bodes, o que se fazia no passado, e a cinza de uma novilha esparzida, espalhada, jogada sobre os imundos, olha aí os imundos, cerimonialmente, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência, não é a carne, é a consciência das obras mortas, para servir a Deus vivo. E por isso é mediador, Cristo é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o antigo, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que ele quer dizer? O Novo Testamento só tem validade porque o testador morreu. Então, Cristo, na sua morte, valida o Novo Testamento ou a nova aliança. Então, apesar de o nascimento dele estar registrado dentro do que nós chamamos de Novo Testamento, nos Evangelhos, ele nasceu sob a lei, ele nasceu debaixo do primeiro testamento. E aqui só confirma que é necessário que intervenha a morte do testador para ter validade. Então, uma vez que Cristo morreu, trazendo o Novo Testamento, a nova aliança, o primeiro pacto, a primeira aliança, ela é deixada para trás para vigorar o Novo Testamento. Não quero dizer com isso que os livros da Bíblia, que vão de Gênesis a Apocalipse, não têm valor, não têm utilidade, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que Cristo inaugurou uma nova aliança. Então, por que Jesus foi apresentado no templo e seguiu aqueles ritos? Porque Jesus nasceu debaixo da lei. Os seus pais fizeram conforme a lei. Só que se a gente fosse seguir a lei, menina não era levada para o templo. Era só o primeiro homem. E era só o primeiro, não era cada filho que a pessoa tem levar para o templo para apresentar ao Senhor. Pela lei, era somente o primogênito. É uma coisa. A outra coisa, a mulher teria que também ir para o templo e fazer seu sacrifício de purificação. Se fosse para seguir o que está registrado em Lucas, que já está no Novo Testamento, por assim dizer, a gente, seguindo o que está escrito, que foi feito com Jesus e com Maria, teria que seguir tudo. Levar o único filho primogênito, né, o primeiro homem nascido, e a mulher tinha que fazer o ritual de purificação. Então, queridos, não estou dizendo que você não leve seus filhos para orar, para abençoar, né? Filho, filha, quantos você tiver e quiser. Não é isso. Só estou esclarecendo que, por que nós fazemos? Porque se tornou uma tradição. Enquanto algumas igrejas batizam crianças, o evangélico não batiza a criança, mas leva para o templo. Só que tanto batizar a criança quanto levar para o templo não tem respaldo na nova aliança. O que tem respaldo na nova aliança, eu falo primeiro, os filhos todos.
Se for seguir, é o primeiro e é o macho. Percebe? Então é isso, queridos. Só para você, querido, querida, refletir por que nós fazemos o que fazemos. Então, Jesus cumpriu o que estava disposto na lei do Senhor. E a sua vida foi toda de cumprimento da lei. Não só cumprir de ele obedecer o que estava escrito, mas cumprir para que nele se cumprisse o que estava escrito na lei. Então Jesus cumpriu a lei nesses dois sentidos. Cumpriu por obedecer a lei e cumpriu porque nele se satisfez as exigências da lei de Deus. Mas continue, se quiser, levando seu filho, sua filha recém-nascido, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ou seja lá quanto você tenha, levar para orar e abençoar, não há problema. Só estou dizendo que a consagração que foi feita com Jesus era do primogênito conforme a lei. E a purificação da mulher, no caso Maria, foi feita conforme a lei, porque Jesus nasceu debaixo da lei. Mas nós agora não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então por isso que hoje tudo é diferente. Eu espero que isso tenha te ajudado, esclarecido. Há mais textos da Bíblia para a gente explorar, conversar, falar, mas eu prefiro deixar para outro momento. Não quero sobrecarregar você de informações. Então, fica só com essa reflexão sobre a consagração dos primogênitos segundo as Escrituras e o que é que nós podemos e devemos fazer hoje. Leve seu filho, ore, abençoe, mas não pense também que é só esse ato vai resolver tudo. Leve, ore, receba a bênção, mas ensine o menino no caminho todos os dias de sua vida e continue orando por ele e continue sendo exemplo para ele. Não confie somente em um ritual que vai resolver todos os seus problemas. A vida com Deus é vida diária. Eu espero que Deus te abençoe e abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus.